Então, a mensagem-chave que eu vou compartilhar nesta noite será uma visão espantosa, uma visão muito espetacular e chocante do Senhor. Será a visão de 8 de dezembro de 2021. A visão da noite. Quando o Senhor Todo-Poderoso à noite abriu o céu e fez descer para mim um púlpito de madeira. Então ele me perguntou naquela visão. Então ele me pediu, naquela visão eu estava do lado esquerdo do altar. Então o céu abriu instantaneamente. Ele fez descer um púlpito de madeira antigo, de madeira. Aleluia. Feito de madeira como da madeira da cruz. Então, um design antigo, velho. Então ele me pediu para colocá-lo na posição do púlpito, por voz. E quando ele me pediu para colocá-lo na posição do púlpito, você é muito bem-vindo, meu filho. Nós acabamos de começar. Então ouçam isso agora. Quando ele me pediu para colocar o púlpito do céu, púlpito de madeira, na posição do púlpito, do lado esquerdo, eu estou de pé aqui, eu percebi que havia um outro púlpito lá. E aquele outro púlpito era feito de vidro. Vidro azul marinho, vidro azul escuro. E o design era assim. Você tem esta parte, essa plataforma de cima, então você tem uma segunda plataforma. Então, ele estava rachado, quebrado. Quando chegava aqui na segunda plataforma, a rachadura tornava-se duas. Então, o Senhor me pediu para pegar o púlpito de madeira do céu. Agora, ouça. Eu entendi que ele estava me dizendo para colocar o púlpito de madeira do céu na posição do púlpito. Mas havia um outro púlpito lá, na posição do púlpito. Então, por um momento eu fiquei pensando, mas já tem um púlpito lá. Então, ouça isso. Mas há um outro púlpito. E ele está me dizendo para pegar este e colocá-lo lá. Então, no momento quando eu levantei o púlpito assim, eu descobri que as mãos do próprio Deus Pai ainda estavam segurando o púlpito. Isso é uma coisa séria para se dizer. Eu toquei a mão de Deus Pai, Ele mesmo. E nós, eu entendo que esta responsabilidade, esta missão de substituir o púlpito exige a atuação do próprio Deus Pai. Então, no momento quando eu levantei esse púlpito, o outro púlpito desapareceu. Então, nós o colocamos na posição e encaixamos assim, até que ele encaixou. Então, eu andei daquela visão de 8 de dezembro de 2021. Esta é a mensagem mais importante agora que está indo globalmente. A mensagem da restauração do púlpito. A restauração da instituição do púlpito e da função do púlpito. Que a terra inteira agora está acomodada e confortável. E eles não sabem o que o Senhor me mostrou que está vindo. Eles estão confortáveis, preparando a sua casa nesta terra, educação, casamento e viver bem na terra.
E é como um grande trem que está indo em grande velocidade. E todas as nações estão lá dentro. Ou um grande navio no oceano, se movendo em altíssima velocidade com poder nuclear. E todas as nações estão lá dentro. Mas o que eles não sabem é que com a mesma precisão e velocidade, o juízo de Deus está vindo em altíssima velocidade na direção deles. E ele diz que quando eles colidirem, ninguém vai escapar. É por isso que eu disse, assim como foi nos dias de Noé, quer dizer, o juízo que está vindo será total, global, ninguém vai escapar. Mas agora o Senhor está advertindo vocês para que vocês levem a sua salvação mais seriamente, para que vocês possam ouvir, se preparar e possam sair desta terra. E é por isso que isso é muito importante, isso é muito sério. Esta mensagem é para dar poder para vocês e dizer para a Finlândia, por favor, Finlândia, prepare-se para o seu Criador, prepare-se para o seu rei. Mas ouça isso agora, ele está dizendo que é isso que está vindo em direção à Terra, mas a Terra não sabe, não está ciente. Ele diz que ele vai esvaziar totalmente a Terra. Entretanto, as pessoas estão investindo na Terra, fazendo todo o seu esforço para investir na Terra e não no reino. É por isso que eu quero dizer isso para preparar vocês para a mensagem da restauração do púlpito. E isso é muito sério, ele diz. Será uma devastação total. A terra também está corrompida por causa dos seus habitantes, porque eles têm transgredido as leis e mudado os estatutos e quebraram a aliança eterna. Ele está dizendo que Deus não quer julgar a Finlândia, não mesmo. O Deus Todo-Poderoso não gostaria de julgar vocês. Ele está dizendo que é a humanidade que está causando isso. Por que ele está dizendo? Deus define para nós assim, ele diz, este é o caminho. Ande somente neste caminho, não vai nem por esse lado, nem pelo outro. Então, a humanidade transgride, significando eles atravessam os limites que Deus colocou. Então, é isso que ele quer dizer, que eles mudaram os seus mandamentos. E vocês sabem que isso aconteceu neste país. As ordenanças que definem o casamento, por exemplo, eles agora mudaram daquilo que Deus disse e agora eles disseram que um homem pode pegar outro homem e se casar com ele. Vocês estão entendendo por que ele tem que julgar? Porque eles transgrediram a lei de Deus. Eles não têm tomado conta das viúvas e dos órfãos. Eles não têm lidado com a palavra de Deus corretamente. Eles mudaram a palavra de Deus para tornar-se a teologia moderna, para se adequar às pessoas modernas, para viverem confortável. Então, vocês vão ver a mensagem de hoje. Isso é muito poderosa, porque hoje eu vou falar do Evangelho eterno. Porque agora eles falam teologia liberal para melhorar o Evangelho, para se adequar ao modernismo e para poder atingir as pessoas no seu nível de desenvolvimento. Mas vocês vão ver que isso está errado através dessa visão do antigo púlpito que desceu do céu e o Senhor me comandou para pôr de volta. Este é o evangelho que quando eu pus de volta no Quênia, então o avivamento explodiu. Porque é um avivamento de santidade, um avivamento de justiça, o avivamento de que o Messias está vindo. Vamos nos preparar, Finlândia. Isso é totalmente separado daquilo que você vê. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Os mentirosos estão roubando, pegando muito dinheiro de vocês aqui.
Isso é a respeito da vinda do rei e a eternidade das nações. E isso é grave agora, porque tem consequências eternas. É por isso que ele está indo de nação em nação, de nação em nação. E olha isso agora. E ele diz que os habitantes da terra são eles que provocaram isso. Eles abusaram da aliança que foi dada a Abraão. Se você ver em Gênesis capítulo 12, a aliança do Messias, essa geração tem abusado da aliança do Messias, que está em Gênesis 12, versículo 3, a aliança eterna. E hoje, se você ver a forma como a palavra de Deus está sendo manipulada na igreja, é uma vergonha. Você vai ver muito brevemente aqui, quando eu lidar com este púlpito, naquela visão. Vocês vão ver que o tipo de mensagem que você prega vai determinar o tipo de salvação que as pessoas terão. Se você der para eles somente doçura, prosperidade, felicidade, o evangelho que eles gostam, desfrutam e é bom para eles, eles serão apóstatas. Eles nunca vão saber que Jesus julga o pecado. 1 Coríntios 15, versículo 50. Isto vos afirmo, irmãos e irmãs, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Aqui, do que é que ele está falando? Ele está dizendo que nesta era da igreja, que está em Apocalipse capítulos 2 e 3, durante a era da igreja, somente a alma pode ser salva. Mas ele traz o Espírito Santo para habitar em vocês como um depósito, a garantia da sua glorificação. Ele que está para que você possa receber o seu corpo glorificado naquele dia. É isso que essa escritura diz, que durante a era da igreja, ele tem que encher vocês com o Espírito Santo, porque somente a alma é salva e este corpo está sempre te perturbando. É por isso que você tem que jejuar, está sempre se enchendo do Espírito Santo e há um conflito constante entre ao corpo, a carne e o espírito. Porque o corpo ainda não está redimido. O conflito. Por quê? Porque a carne ainda permanece virtualmente não salva durante esta era da igreja. Mas na era da igreja, há um derramar e uma habitação do Espírito Santo muito especial, muito específica. De tal forma que este é o depósito sobre você garantindo a sua redenção para aquele dia que eu vi da igreja. E ele diz, no versículo 52, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, ele mostra o momento exato quando a glorificação vai acontecer. Ele diz, na última trombeta, esta não é aquela trombeta do juízo, não mesmo. Ele simplesmente está chamando, ele está falando da última trombeta que está chamando vocês para adorá-lo. Porque ele diz que as coisas estarão normais. Você vai acordar de manhã, normal, comer o seu café da manhã. Então, quando o arrebatamento acontece, será um dia normal. Não vai ser dentro da tribulação. Então, essa última trombeta de Tessalonicenses e de 1 Coríntios não é a trombeta de agora. Mas as pessoas algumas pessoas estarão em salas de reuniões, pessoas estarão levando seus filhos para a escola com a lancheira, outras pessoas estarão dirigindo, outras pessoas estarão no voo. Eu já vi tudo, será um caos, será o maior
caos de todos, como nunca houve. Então será tremendo. Algumas pessoas estarão em casa comendo seu almoço, quer seja um médico, um professor, ou você está na rua, será caos naquele dia. Mas ele disse que vocês não serão surpreendidos naquele dia, vocês andam na luz, então vocês sabem deste dia e vocês podem se preparar. Vamos a 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 3, ele diz. Ele diz, irmãos e irmãs, a respeito dos dias e as datas, nós não precisamos escrever para vocês. Porque vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão na noite, quando as pessoas disserem paz e segurança, a destruição sobrevirá a eles. Quando as pessoas disserem, 1 Tessalonicenses 5:3, quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles como dores de parto a mulher grávida e de modo nenhum escaparão. Mas ele diz, mas vocês, irmãos e irmãs, vocês não estão nas trevas para que esse dia venha e surpreenda-os como ladrão. É por isso que o profeta veio aqui. Versículo 4. Mas vocês, irmãos e irmãos, não estão em trevas. Esse dia não vai surpreendê-los. É por isso que o Senhor me enviou todo o caminho do Quênia até vocês, para que esse dia não surpreenda vocês. E o propósito é diminuir o número do povo finlandês que está indo para o Lago de Fogo e aumentar o número daqueles que irão para o céu. Obrigado. Eu te abençoo eternamente. Então, veja o que acontece. Eu quero terminar para você ouvir a mensagem de hoje. Lucas 13, 23 ao 28. Veja o que acontece. É isso que eu estou dizendo. Alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos neste tempo? Então ele lhes disse, façam todo esforço para entrar através da porta estreita, porque muitos tentarão entrar e não conseguirão. Olha isso, povo abençoado. O Senhor me envia aqui para anunciar que o Messias está vindo. E ele diz que porque o juízo de Deus está vindo, ele vai levar a igreja embora primeiro. E nós vimos em Isaías 24 que este juízo é global, é inescapável, é universal, é o mais severo. Ninguém vai escapar, ele vai destruir tudo. Todos esses edifícios que vocês estão vendo serão destruídos. Então agora, quando eu levá-los à Escritura, que descreve aquele dia do arrebatamento agora, para vocês receberem a instrução, é isso que vocês vão encontrar. Vocês vão encontrar o Senhor dizendo que naquele dia muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. É por isso que eu vim à Finlândia, para que vocês sejam aperfeiçoados, a igreja seja aperfeiçoada e não perca este dia. Porque ele diz que uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, e vocês ficarão do lado de fora gritando, Senhor, Senhor, ele não vai te responder, ele vai dizer, eu não conheço, não sei de onde vocês são. Então, esse é o dia, essa é a narrativa que descreve aquele dia. Kolputtamaan ovea, sanoin, Herra, Herra, avaa meille. Vastaa hän ja sanoo teille, en, minä tunne teitä, enkä tiedä, mista olette. Esta é agora a razão pela qual eu vim a vocês. Para que você não tome como garantido a forma como a igreja da prosperidade está mentindo para vocês, dizendo, não se preocupe, Jesus vai entender. Não, veja a forma como ele coloca. O próprio Jesus está em vermelho, escrito em vermelho. Essas são as palavras de Jesus em vermelho.
E ele diz que naquele dia, olha isso agora, o nosso Senhor Jesus se levantou e ele deu um passo à frente. E ele não alertou os hindus, ele não alertou os muçulmanos, ele não alertou os ateus, ele se levantou e alertou a igreja. Meu Senhor, ele alertou a igreja de Cristo e ele disse que o dono da casa vai se levantar e fechar a porta. E quando aquele dia chegar, ele que haverá pessoas trancadas do lado de fora e gritando: por favor, não faça isso. Eu já vi isso. Ele já mostrou para mim. Eu não sei se foi assim. Quanto a mim, eu chorei. Eu estou descrevendo o que eu vi na visão. Então, depois disso, eles rolaram no chão. E o Senhor também me fez rolar no chão com eles e ranger os meus dentes. De tal forma que quando eu acordei, eu corri para o espelho para checar os meus dentes, porque eu achei que eu tinha esmagado meus dentes. E as pessoas estão gritando e chorando. Eles estão chorando e gritando de dentro das suas almas e gemendo e grunhindo, meu Senhor. Jesus se levantou para alertar a igreja. Ele não alertou os ateus, os hindus, os muçulmanos. Ele não alertou os inimigos de Deus. Ele se levantou e alertou a igreja. Cuidado, nem todos entrarão. A característica daquele dia é que a porta vai fechar. E Jesus está dizendo que a pior coisa que pode acontecer com você é sentar na igreja, rejeitar as discotecas, os bordéis, rejeitar o álcool e estar na igreja, indo todo domingo fielmente, pagando seus dízimos, orando todos os dias quando você acorda, orando antes de comer cada refeição, servindo ao Senhor, dizendo para as pessoas: Jesus é Senhor. Então, quando aquele dia chegar, olha agora, para dizer-lhes a verdade, eu não conheço vocês, ou de onde você vem. Isso é tragédia. O Senhor está dizendo que há um tipo de salvação muito perigoso, onde as pessoas sentam na igreja e acham que estão confortáveis, e então, no fim, eles acabam no lago de fogo. E ele diz no versículo 26, então eles dirão: Senhor, nós comemos e bebemos contigo e ensinastes em nossas ruas. Mas ele responderá: eu não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam a iniquidade. Então eu vim para anunciar a vinda do Messias, porque o juízo está vindo. Mas eu também vim anunciar que a porta vai fechar. E você vê em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Versículo 21, ele diz: eles estão falando o nome do Senhor, invocando a autoridade e a soberania dele. Eles o chamam de Senhor, Senhor. Eles estão na igreja invocando o senhorio, a soberania dele, o poder dele. Eles estão dentro da igreja. Mateus 7, 21. Eles estão clamando e invocando o nome dele. E ele diz: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas olha isso aqui agora. É minha responsabilidade dizer para vocês exatamente quem eu vi subindo e quem ficou para trás. E a instrução de como você pode evitar ficar para trás e entrar.
Então é And he por said, isso to que ele me everybody that enviou says, "Not aqui. to me will enter the kingdom of heaven, but only the one that does the will of Mateus God the 7, Father." 21. Hän sanoi, ei jokainen, joka Mas sanoo minulle, nem todo Herra, aquele Herra, que me pääse diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Olen todella Eu iloinen, estou että puhun muito Suomelle. feliz realmente que eu estou falando com a Finlândia. Eu não sei se isso é para rir ou celebrar, Koska tää on teidän porque tämmöinen este klassinen é um esimerkki clássico postmodernista modelo de país pós-moderno. E da forma como o pós-modernismo entrou no cristianismo e na salvação e mudou a salvação aqui, josta nyt on moderni onde agora há uma salvação moderna, uma salvação pós-moderna. E ele está dizendo que somente aqueles que fazem a vontade de Deus Pai. E você pode imaginar quão difícil é nesta sociedade pós-moderna fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai nesta sociedade pode significar perder o seu emprego ou ter que sair do seu emprego. Isä Jumalan tahdon Fazer a vontade do Pai pode significar você ter que sair totalmente para fora da sua casa. Não é fácil. Nesta era pós-moderna, as pessoas simplesmente pegam a vontade de Deus e tentam adequá-la à sua própria vontade. Siksi Herra varoittaa E é por isso que o Senhor está alertando aqui että olkaa varovaisia de cuidado com a salvação moderna. semmoisen Salvação nominal, porque é rasa e superficial. A experiência de salvação cristã que não te convence de pecado e te deixa bastante confortável com o pecado dentro da igreja. Onde você não pode repreender o pecado demais, porque se você repreender muito o pecado, as pessoas se levantam e vão embora. O Senhor está dizendo, toma muito cuidado com esse tipo de salvação moderna. É por isso que ele trouxe alguém que se parece comigo, como se fosse um protesto contra esta geração atual. E dizer para vocês, por favor, voltem para a salvação original da cruz e do sangue. A salvação original do temor de Deus. A igreja do primeiro século, para poder fazer a vontade de Deus, eles aceitaram ser mortos. A igreja do primeiro século, eles tiveram que perder as suas casas e morar nas montanhas e nas cavernas para fazer a vontade de Deus. Meu Senhor, Isaías andou nu diante de Israel para fazer a vontade de Deus. O glorioso profeta de Deus, Isaías, teve que andar nu para fazer a vontade de Deus diante de Israel. Jeremias teve que cozinhar o seu alimento usando excremento humano para fazer a vontade de Deus. Ele está dizendo, Daniel aceitou entrar na cova dos leões e ser comido pelos leões para fazer a vontade de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego aceitaram ser lançados dentro do fogo. Ele disse, não se preocupe, pode nos matar dentro do fogo. Então você pode imaginar a mensagem que eu trouxe para este país moderno. Que o Senhor nos chamou para fazer a vontade de Deus, para entrar, para seu próprio bem. Ele diz no versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, significando que há um dia que está vindo, há um dia que está vindo, nós precisamos nos preparar para ele. Então, naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e realizamos muitos milagres. Se você entender
neste versículo, você pode voltar no versículo 15, onde ele está alertando a respeito dos falsos profetas. Mas ele diz no versículo 23, a porta fecha. Então lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Isso é Jesus falando com a igreja. Mateus 25, do versículo 10 em diante, novamente a porta vai fechar. Quando o dia chegou, as virgens que estavam prontas saíram, seguiram o noivo e então a porta fechou. Então eu vim à Finlândia para anunciar que a porta vai fechar. Por favor, prepare-se, porque esta é uma conversa que o Senhor está tendo com a igreja. E ele diz, ele vai dizer, eu nunca te conheci. O mesmo Jesus que diz, por favor, bata e abrir-se-vos-á. No versículos 11 e 12 em diante, ele diz, mais tarde, vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Olha isto. Mas ele respondeu, para dizer-lhes a verdade, eu nunca as conheci. A instrução, agora. O versículo 13 é a instrução. Vigiai, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Estejam em vigilância. Estejam em expectativa. Mantenham seus olhos no céu. Tirem os seus olhos da Finlândia. E ele está dizendo, guarde o seu coração, para que os falsos ensinamentos não entrem no seu coração. Esteja de guarda, vigie. Ele está vindo. Lembre-se da mulher de Ló. E ele diz que a mulher de Ló serviu os anjos. Então eles falaram com ela a razão pela qual eles tinham vindo. A palavra de Deus era muito escassa naquele tempo. Mas a esposa de Ló, ela teve comunhão com os anjos durante a noite e os serviu na casa deles. Então, até mesmo em um ponto, ela hesitou e eles agarraram fisicamente as mãos dela e arrastaram ela para fora da porta. Entretanto, ela não conseguiu ser salva. O Senhor me enviou para levantar o seguinte alerta para a igreja na Finlândia. Que ser nascido de novo e dizer, eu estou na igreja, eu nasci de novo, estou na igreja, isso não vai te salvar naquele dia. O Senhor já agarrou a tua mão, já te tirou do mundo, te trouxe dentro para a igreja, mas isso não significa que você está salvo. Você tem que desenvolver a sua vida, a sua salvação cristã em uma base diária com temor e tremor. E número 2. Obediência, obediência, obediência total à instrução de Deus. É por isso que nos 7 evangelhos, as 7 cartas que Jesus escreveu para a igreja, os 7 evangelhos, as 7 cartas, as 7 epístolas que Jesus escreveu para a igreja, em cada uma delas ele diz, todo aquele que tem ouvidos, ouça o que o Senhor está dizendo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito do Senhor está dizendo aqui. Ele está dizendo, por favor, ouça e obedeça. E ele está dizendo, os perigos de amar o mundo da forma como você vê a igreja na Finlândia amando o mundo. Algumas pessoas que quando eu cheguei, eu convidei eles para vir. Eu não os vejo aqui. O Senhor está dizendo, por favor, amar o mundo e estar ocupados com o mundo é extremamente mortal. Porque você pode ver que a esposa de Ló, o coração dela estava em Sodoma.
E se o Senhor julga o He's gonna pecado, judge it again. Ele vai julgar novamente. Amar o mundo. Separation. Então ele está chamando por separação, separação. É por isso que ele me enviou aqui para anunciar a separação da igreja. The only thing you need to watch on to is the false A única prophets coisa of que nós Finland. precisamos Somehow tomar Nigerian cuidado é com prophets os have made falsos their way into profetas this da land. Finlândia. De alguma forma, os falsos profetas da Nigéria acharam um lugar neste país. Os falsos apóstolos, falsos profetas da Nigéria, por alguma razão muito estranha, conseguiram entrar aqui. Então, tomem cuidado e separem-se da falsidade. E simplesmente se preparem em santidade para a vinda do Messias. Fiquem longe desse dinheiro, dinheiro, correndo com dinheiro, comprando profecia, comprando isso e aquilo, comprando falsos milagres. Fiquem fora disso. Que durante o juízo de Noé, o dilúvio de Noé, toda a terra inteira foi julgada. Mas naquele tempo havia 3 grupos de pessoas. Um grupo é representado por Enoque, que foi arrebatado antes daquele tempo. E o outro grupo, representado por aqueles que pereceram totalmente no dilúvio, na inundação. O outro grupo é Israel, e os que receberam o Senhor, eles vão ter que passar por ele, como é o caso de Noé. Por favor, vamos nos preparar. Eu vi a igreja entrar na glória. Ontem eu disse para vocês muito claramente que aquela igreja é a igreja que aceitou que este mundo não é o lar deles. Então, o sistema de valores dele é totalmente diferente. E você pode dizer muito claramente que o Senhor está falando a respeito de preparar a nação, de preparar a igreja. Agora, naquela visão, quando o Senhor Todo-Poderoso, Ele baixou para mim, Ele fez descer para mim o púlpito de madeira do céu. Mas que visão, só para começar. Que tremenda visão. Deus abrir o céu e fazer descer um púlpito de madeira, e te dizer que, por favor, pegue este púlpito e substitua aquele que está lá. Que mensagem! Que tremenda mensagem! Quero dizer, isso é tão sério, isso também fala a respeito do momento no qual nós entramos, o momento da restauração. Eu entendo, em termos do meu chamado, eu realmente entendo muito bem, mas eu estou dizendo as consequências das suas vidas, igrejas, e na sua experiência de adoração cristã. Então, quando o Senhor baixou aquele púlpito de madeira e me disse para substituir o outro púlpito que estava lá, então muitas perguntas vieram à minha mente. Você pode imaginar quando ele me pediu para tomá-lo e colocar o outro lá, e você imagina, mas como eu vou fazer isso? Já tem um púlpito lá. E é aí quando o Senhor fala com seus servos em sonhos e visões, porque ali ele captura a sua mente, a tua opinião não pode interferir, porque você está dormindo. Aleluia. Então, tudo que você faz agora é guiado por Ele. Porque, caso contrário, nós temos tantas opiniões humanas, nós realmente somos cheios de opiniões. Nós queremos fazer as coisas do nosso próprio modo, esta geração. Então, você pode imaginar, quando eu levantei, eu descobri que a mão dele estava lá, então este púlpito desapareceu. Então, quando eu acordei, eu perguntei, Senhor, por que o Senhor simplesmente não reparou, não consertou o outro púlpito, não restaurou? Por que o Senhor não restaurou o outro púlpito? Por que o Senhor aboliu, totalmente aboliu, meu Senhor?
Então é aí onde está a mensagem. Porque eu fiquei pensando, Senhor, Tu és tão poderoso, por que o Senhor simplesmente não restaurou aquele púlpito quebrado? Aleluia. Por que o Senhor não apenas consertou, mas por que Ele aboliu totalmente, se livrou totalmente daquele púlpito? O Senhor está dizendo o seguinte: a função do púlpito. O Senhor está dizendo a instituição do púlpito e o papel do púlpito. O Senhor está dizendo que quando Ele terminou o seu trabalho e foi arrebatado, todo o poder Ele deixou no púlpito. Todo poder. Eu não estou falando de poder político, poder econômico militar, mas poder real. Ele deixou no púlpito. O poder que pode pegar um pecador, convertê-lo e então colocá-lo lá dentro do reino de Deus. Eu estou falando a respeito de poder real. E o Senhor está dizendo que quando Ele partiu, quando Ele terminou a sua obra e foi embora, Ele deixou somente um púlpito na terra, não dois, um só. Meu Senhor, este é um dia muito importante para eu interagir com este país. E Ele está dizendo que o papel do púlpito é pegar a palavra de Jeová e dar para a nação. Ele deixou somente um púlpito como este na terra, somente um. E ele disse que se você mudar o papel do púlpito e dar outra mensagem, o Senhor totalmente rejeita este púlpito. Ele diz: este não é mais o meu púlpito. Oh, meu Senhor, cuidado com o cristianismo moderno que está acontecendo neste país. Tomem cuidado. Tomem muito cuidado com a salvação moderna que você vê neste país moderno aqui. Por favor, tomem cuidado. O Senhor não é uma brincadeira. O Messias veio e morreu, meu Senhor. Você não pode mudar a palavra. É por isso que você encontra na Finlândia. Eu estou vivendo, eu sou cristão. Você tem o Espírito Santo? Sim, eu tenho o Espírito Santo. Mas se você tem o Espírito Santo, por que você está vestido assim? Por que você vai ao cinema? Por que você deixa os seus filhos viverem desta forma se você é um cristão e tem o Espírito Santo? Ai. O Senhor está dizendo que Ele deixou somente um púlpito com uma única função: dar a palavra de Deus, dar a salvação de Deus para as nações e nada mais além disso, meu Senhor. Eles mudaram a mensagem para dar outra coisa. E Ele está dizendo que Ele deixou somente uma palavra, uma mensagem no púlpito, a mensagem do Senhor. Não há duas mensagens do Senhor, há somente uma. Se você mudá-la, Ele está dizendo: esta não é mais a minha mensagem. Aleluia! Como você diz bom dia na sua língua? Hyvää huomenta. Bom dia, Finlândia. Há um novo dia na casa do Senhor. A hora para a restauração chegou. Eu agradeço a Deus que Ele me trouxe aqui. Eu sei que eu estou correndo para outro país agora. Eu tenho uma grande reunião no Quênia, mas eu agradeço a Deus que eu vim aqui.
Ele está dizendo que essa coisa de pegar o púlpito e dar outra mensagem, teologia liberal, outro tipo de salvação, uma salvação mais suave, pregando outro Jesus que não julga, o Senhor está dizendo, cuidado com isto. Sim, que é um Jesus que não julga. Cuidado. Deus não é uma brincadeira. Jeová não é uma brincadeira. Jeová não entende modernismo de forma nenhuma. E eu olho através da Bíblia para tentar encontrar, Senhor, o que é que tu queres que nós restauremos no púlpito para que eu possa dizer para eles, ponha de volta. Então eu descobri que há dois aspectos que têm que ser restaurados no púlpito do Senhor nesta geração. Meu Senhor, Ele está dizendo, cuidado com os púlpitos onde alguém vem, falso apóstolo, falso profeta, vem, prega uma coisa doce, corre aqui e ali com dinheiro, esse tipo de coisa. Cuidado com este tipo de salvação. Mensagem doce, lidando com dinheiro para lá e para cá. Oh, a Finlândia é rica. Vamos lá pegar algum dinheiro da Finlândia. Cuidado com essa piada, com essa brincadeira. Então, abram comigo no livro do Apocalipse, capítulo 14, para que possamos saber o que é que o Senhor quer restaurar e por que Ele quer restaurar. Aleluia, Finlândia! Eu os saúdo em nome do Senhor. E é claro que o meu amor pela Finlândia é sempre grande. Eu sempre digo isso abertamente. Mas o juízo de Deus está vindo por causa do homossexualismo. Então, no final, eu vou dizer para vocês observarem um arrependimento nacional enquanto eu vou embora. Ele diz o seguinte: uma vez que vocês chegarem ao livro do Apocalipse, capítulo 14, nós começamos a partir do versículo 6. Não se preocupe, ele está falando de um outro tempo, mas o evangelho é o mesmo. Eu vou explicar tudo para vocês, não se preocupem. Ele está falando a respeito de um outro tempo na tribulação, mas não se preocupe, o evangelho que ele quer restaurar é o mesmo. Então ele disse, eu vi um outro anjo que voava pelo meio do céu. Agora ouçam-me. O meio do céu, algumas traduções falam meio do céu. Este meio do céu é exatamente o lugar onde o sol está. Significando um lugar muito específico, onde todos podem vê-lo, o anjo. Ninguém pode dizer, veja, eu não pude ver, eu não consegui ver. Não, todos podem vê-lo. E eu tenho certeza que ele está resplandecendo com a glória de Deus, porque qualquer pessoa que esteve diante da glória do Senhor, eles são glorificados com a glória do Senhor. Se alguém te disser, eu estive diante do trono de Deus e eu vi o Cordeiro quebrar os selos, você pode ver claramente que sim, é verdade. Então você pode ter certeza que o anjo estava resplandecendo e todos podiam dizer que ele tinha vindo da presença de Deus. Então, quando ele diz, eu vi outro anjo, quando ele fala outro anjo, isso significa que Deus sempre esteve visitando o homem. Deus nunca deixou o homem sozinho. Deus sempre visitou o homem para trazer o programa de Deus para o homem, trazendo o programa de Deus para o homem em todo o tempo. Aleluia! Até mesmo para o Senhor me enviar a uma nação. Isso é também Deus visitando o homem. Olha a visão que nós estamos tendo agora. Deus falando com o homem a respeito de substituir o púlpito. Deus nunca abandonou o homem, meu Senhor. Ele não deixou a igreja sozinha.
Então eu vi outro anjo que voava pelo meio do céu e ele tinha o evangelho eterno para proclamar. Now finally we laid our hands on what the Agora, Lord wants replaced at the finalmente, pulpit. nós estamos pondo as nossas mãos naquilo que o Senhor quer que nós substituamos He calls it the no púlpito. eternal gospel. Ele o chama de Some evangelho translations say the eterno. everlasting Algumas gospel. traduções dizem o evangelho eterno que dura para sempre. In other words, Toisin sanoen, it is a Em outras gospel se on palavras, evankeliumi, é o that says in evangelho 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to que verse diz 3, em 1 Coríntios 15, do 1 ao 3, that says, now brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached unto you, which you received and on que ele which diz, you irmãos e took your irmãs, stand eu of agora quero salvation. lembrá-los do evangelho que eu preguei para vocês e vocês o receberam como sua salvação. Thank you, my daughter, for translating very well. Thank you. Muito obrigado, minha filha, por Thank you, my traduzir muito daughter, bem. translate it in your Obrigado. language. Kiitos tyttäreni, että Obrigado, minha Tukka filha. Pivalta Traduza on- isso Really na have sua helped me to língua. transmit this, because otherwise I would Você have struggled. realmente tem me ajudado a transmitir isso, caso contrário eu teria lutado. Eu realmente quero que este povo agarre isso muito bem para que eu possa lavar as minhas mãos enquanto vou embora. Porque isso é a eternidade desta nação. He say, Hän sanoo, Ele está by this dizendo, gospel you were saved. että jonka kautta te myös por pelastutte. este If evangelho you nós hold fomos firmly to the salvos. word I preached to you. Jos pidätte siitä kiinni Se semmoisena, você agarrar Otherwise, firmemente a you palavra believe in que vain. preguei para vocês, caso Meaning contrário, there are some people that vocês will receive creram it em and not vão. hold firmly and lose it. Significando que algumas pessoas receberam o evangelho, não o agarraram firmemente, então o perderam. I received, I passed on to you. What I received, I passed on to you as a first priority. Says, Porque o of que eu first recebi, eu importance, passei that para Christ vocês como Jesus primeira died for prioridade, our primeira sins importância. according to Scripture. Que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados de acordo com as Escrituras In that he was buried e ele and foi that he sepultado resurrected on the third day. e ele ressuscitou no terceiro That is dia. the gospel of the Lord called the eternal gospel. Este é o evangelho do Senhor que se chama evangelho It eterno. is called Ele está the eternal dizendo gospel que ele se chama because when evangelho you eterno preach it to mankind, porque quando você o prega para a humanidade, para uma nação como a Finlândia, to that nation. ele traz a vida eterna para aquela nação. It delivers the eternal kingdom of God to Ela Finland. transmite o eterno reino de Deus para a Finlândia. When you preach it, Quando você o it prega, announces the coming of the ele eternal anuncia kingdom of God. a vinda do eterno reino de Deus. He calls it Hän kutsuu sitä Ele o the chama eternal gospel. iankaikkiseksi o evankeliumiksi. evangelho Other translations eterno. say everlasting gospel. Toiset käännökset sanovat Outras ikuinen traduções evankeliumi. dizem o evangelho que dura para sempre. Porque este evangelho On the foundation of the é eternal fundamentado attribute of God. Psalm 90 nos verse 2. fundamentos Se on perustettu eternos, Jumalan nos iankaikkisiin atributos attribuutteihin, eternos de ominaisuuspiirteihin. Deus. Psalmit It is eternal 92. because Ele it's é founded on eterno this. Before the mountains were porque é born from their fundamentado mother's nisto. womb, you Salmos brought forth, and before you 91. brought forth the whole world from his mama, Ennen kuin vuoret Antes syntyivät ja que saavat os maan ja montes maan fossem piirin, criados iankaikkisesta e iankaikkiseen olet ele sinä criasse from as terras e everlasting os to mundos, everlasting, you are God. Iankaikkisesta de iankaikkiseen sinä eternidade olet a Jumala. eternidade, tu és He's Deus. saying, Hän sanoo, Ele the está gospel dizendo, he has sent me here to tell the church o and the evangelho Christians com o qual in ele me Finland enviou to aqui put para dizer back para a igreja is the gospel e os founded cristãos na on the Finlândia para pôr de eternal volta attribute é o of evangelho Jehovah. fundamentado nos eternos atributos de Jeová. Salmo 90. Löytyy ne Jumalan iankaikkisen ominaisuuspiirteet. In other words, Toisin sanoen, Em it is outras eternal palavras, because it does é not eterno change. se on iankaikkinen, porque koska se ele ei não muutu. muda. If you change it, that is something Se else. você o mudar, agora tornou-se outra coisa. If you change it, make it more modern, that is Se something você else. o mudar e fazê-lo mais moderno, agora é outra coisa. Deus abole totalmente e diz: põe de volta,
põe de Puhdista se volta. kokonaan pois. This is not a joke. Tämä ei ole vitsi. Isto The não é uma devil is not brincadeira. outside the church. The devil has O come diabo inside não the está church. fora da igreja. O diabo veio dentro, ele está dentro da igreja e está no púlpito. And what he has done is what he did in the garden. Ja se, mitä E o hän on que tehnyt, ele está fazendo é a mesma In coisa the que ele garden, fez he no did not say jardim. that, God did not say. He simply changed No a little bit. jardim, Did God ele não really disse, say ah, that Deus God não was? falou. He simply Ele changed mudou the um word a pouco e little bit, disse, and death acaso Deus não disse isso e aquele? Ele mudou um pouco e eles acreditaram e então a morte He has entrou. come to the house and changed the word, Ele my veio Lord, para a to make casa it e more mudou a tolerable, palavra, more meu convenient Senhor, for para modernism. torná-la mais tolerável, mais conveniente para o modernismo. Modernismiin. This is serious. Tämä on vakavaa. This is the Isso reason é I really sério. wanted to talk to you. Tämä on se Esta é a razão porque eu realmente queria falar com vocês. Porque eu vi a vinda do Messias e eu vi a igreja sendo levada para cima. Você não pode cometer um erro com isso. Se você é um pastor, você vai querer pregar e preparar a sua igreja e as suas ovelhas para entrar no reino de Deus. E o Senhor está dizendo, diga para eles restaurarem o meu púlpito que está quebrado. Diga para eles restaurarem o meu púlpito que está em ruínas. Diga para eles restaurarem o meu púlpito que foi corrompido. Diga-lhes para restaurar o meu púlpito que foi poluído, foi quebrado, foi abandonado, negligenciado. Negligenciado. Todos chegam lá e fazem o que eles querem. Haha, nós temos avivamento. O profeta americano chegou. Um profeta nigeriano, um profeta de Gânia, veio até a nossa estação, o nosso programa de TV. Tome muito cuidado com o diabo dentro da igreja. O diabo agora está dentro da igreja. Ele sabe que se ele pode mudar só um pouquinho, remover a santidade e te dar outro evangelho, ele agora sabe que você está a caminho para o lago de fogo. É por isso que o Senhor me enviou aqui. Ele está dizendo que antes mesmo de olharmos dos atributos deste evangelho, antes de olharmos as características, as coisas que ele deve transmitir, as coisas que este evangelho deve transmitir na terra, as coisas que devem ser liberadas, que quando você prega, elas transmitem para a igreja, transmitem para os cristãos, para a sua vida, para a sua nação. Antes de olharmos isto, ele está dizendo, apenas pelo nome, o Evangelho Eterno, isto já te diz que ele é baseado na imutabilidade de Deus. A imutabilidade, ou seja, Deus não muda. E isso é bom para nós. Isto significa que as promessas de Deus são garantidas, são confiáveis, são uma segurança para nós, porque as promessas de Deus não mudam. Então ele está dizendo que o Evangelho eterno, o Evangelho que Jesus deixou no púlpito, ele chama-se Evangelho eterno. O Evangelho eterno. Por quê? Porque, número 1, ele não muda. Ele é baseado nos eternos atributos de Jeová. Então, se você for a uma igreja e você encontra um pastor pregando outra coisa, não pregando a salvação, fazendo dinheiro ou teologia liberal, fazendo com que as pessoas se sintam bem, cuidado, isto é outra coisa. Fazer o povo finlandês se sentir confortável, isto é outra coisa.
justiça. Este evangelho, ele diz, é a respeito da cruz e do sangue de Jesus. E ele anuncia o eterno reino de Deus. Quando você prega este evangelho para ele, ele transmite, ele entrega o reino de Deus na vida deles. Antes de realmente chegarmos até os atributos, isso vai fazer você entender. Será que essa nação tem recebido o evangelho eterno? Será que é isso que está sendo entregue? Então, os atributos eternos. Há componentes daquele evangelho. Nós vamos olhar. Aleluia. Mas antes de irmos lá, você já pode dizer imediatamente que o Senhor está dizendo que este evangelho é imutável, não pode ser mudado. Então você não pode dizer, veja, nós somos uma nação moderna, nós precisamos de moderno porque nós somos povo moderno. Não mesmo, não mesmo. E ele está dizendo que ele é eterno, porque ele tem a mais plena pureza de Deus. Tem a mais plena e total graça de Deus. Os componentes de Deus, como nós veremos. Então, podemos agora olhar o Evangelho Eterno quando o anjo começa a pronunciá-lo. Número 1, você já vê que este Evangelho tem origem divina. Então vocês sabem exatamente de onde os anjos pegaram o Evangelho eterno. Eles pegaram o Evangelho eterno da presença do Senhor, Ele mesmo. Do próprio trono do próprio Deus. Da arca, de dentro da arca da aliança de Deus, que é temível, com raios e relâmpagos. E os raios atingiram a arca da aliança. E então aquela fumaça branca temível saía. Eu não sei como descrever, foi muito terrível. É muito aterrorizante. Então ele diz assim, que a instrução para a Finlândia agora, é para pôr de volta o evangelho original do Senhor, para que a nação da Finlândia possa ser nascida de novo e possa saber que o Messias agora está vindo. Ele diz, ele veio com o evangelho eterno de uma origem divina. Ele veio do céu, significando com um propósito divino também, significando independente do homem. Ele não depende de um professor da teologia na Finlândia, que escreveu um livro, então ele prega o livro dele. Não mesmo, não mesmo. O evangelho independente, que veio de Deus e não consultou o homem. E ele o pregou como ele é. Aleluia! Ele não se preocupou. Veja, essas pessoas são pessoas modernas. É um país moderno. Vamos ver o que eu posso fazer para mudar um pouquinho, para que eles possam aceitá-lo. Não mesmo. Pertence a ele. E ele o pregou como é. Sem opinião humana, sem opinião pública. Os pastores de hoje, quando vocês estão pregando, vocês estão sempre checando para saber o que as pessoas estão dizendo. Ele pega o Twitter para ver o que as pessoas estão dizendo. Ele está pregando aqui, checando, porque eles querem que as pessoas os amem, meu Senhor. Como eles podem te amar quando eles aceitaram o homossexualismo e então eles o levaram até a Suprema Corte? Como? Okay, yeah. So you do have your microphone? You have another one. When she fools around you, she wants to give you, she's very funny.
She's very funny, really. Very serious. Tosi vakavaa. Muito He sério. Hän sanoo, Ele está Today, dizendo, pastors worry about what will people say, hoje, public opinion. os pastores se preocupam com o que é que as pessoas vão dizer. Eles se preocupam com a opinião pública. Mas quanto a mim, você pode ver como que o Senhor me danificou na minha figura com a sua glória. Mas eu não me importo com a opinião pública, de forma nenhuma. Eu me preocupo somente com a opinião do Senhor. Você já pode ver pela minha aparência. Pela minha aparência, você já pode dizer que eu não me importo de forma nenhuma. A única coisa que eu me preocupo é com o que Deus pensa. A minha audiência está lá no céu. Aleluia. Hoje os pastores se preocupam tanto. Eles querem que os membros da igreja amem eles. Como eles podem te amar quando você está em tanto pecado? Você tem que pregar o evangelho como ele é e não mude. Porque se você não mudá-lo, então ele vai transmitir a eficácia, ele vai entregar a salvação de Deus. Então podemos olhar agora os componentes. Então eu vi outro anjo voando pelo meio do céu. E ele tinha o evangelho eterno para proclamar àqueles que habitam na terra, para cada nação, cada tribo, cada povo, cada língua, cada nação, cada tribo, cada língua, cada povo. O evangelho eterno também é universal. Ele está dizendo, você agora tem que viver. Quando você receber, agora você tem que sair. Quando você receber este evangelho, você tem que ir à Estônia e a Copenhague. E dizer para eles, não, nós recebemos uma mensagem. Nós recebemos a mensagem de que o Messias está vindo. Eu vim para dizer-lhes para retornar a igreja de volta à santidade. Ele está dizendo que é um evangelho universal. Cada língua, cada comunidade. Que Deus honrou as comunidades desta terra. Ele honrou todas as comunidades desta terra. Quer você seja uma tribo no Quênia, ou você seja uma comunidade finlandesa em Nivascula. Ele disse, todos vocês têm que receber o mesmo evangelho, dizendo para vocês entrarem no reino de Deus. Deus aceitou as nações, o livro do Gênesis, capítulo 12, 13, Isaías 49, versículo 6. Gênesis 12, 3, ele diz, abençoarei os que te abençoarem, e todos os que te amaldiçoarem, eu também amaldiçoarei. E todos os povos da terra serão abençoados através de você. Agora ele está falando sobre o evangelho universal. Isto está falando a respeito da universalidade do evangelho eterno. É para todas as tribos, cada língua, cada povo, cada nação. E ele diz, você acha que é algo tão pequeno para mim te usar para restaurar as nações e trazer de volta as tribos de Jacó? Eu também te farei uma luz para os gentios, para que a minha salvação alcance os confins da terra, Japão, Concepción, Chile, Nova Escócia, Canadá. Eu estou simplesmente abrindo passo a passo o que é este evangelho antes de eu dar os componentes. Quando você entrar num país e olhar para a igreja, você deve ser capaz de ver estes componentes na igreja. Se você não ver essas características, então tem alguma coisa errada com a igreja daqui. Ai. Ele está dizendo,
Tämä sukupolvi on täysin ajautunut pois. Que esta geração se desviou totalmente. Ja he saarnaavat E nesses dias eles estão pregando para agradar o homem, para agradar a carne. E ele He está said in dizendo, a loud voice. että hän sanoi suurella äänellä. e ele He did disse not em hide it alta in the voz, Twitter, in the ele Facebook. não He said, escondeu no Twitter, no Facebook, dizendo, might "Shh, offend shh, the shh, LGBT cuidado, cuidado, nós talvez possamos ofender a comunidade LGBT. Não faça Not isso. at all. Fixe isso somente aqui na nossa plataforma. Não mesmo, não mesmo, não mesmo. He said in a loud voice from there. Hän sanoi suurella äänellä Ele tuolta. disse em alta voz, lá em cima. Day in Finland. Aivan kun teillä olisi tämmöinen kansallinen É como päivä se você Suomessa. estivesse observando um dia nacional na Finlândia. Pääministeri ja presidentti O istuvat primeiro-ministro e o presidente estão sentados lá. O gabinete está sentado lá. Todos estão no estádio. Então os militares passam voando com os aviões para demonstrar poder. E todos podem ver. That is what he's talking about here. Tämä on se, mistä hän puhuu É täällä. disso que ele está falando aqui. That everybody can see. Että kaikki voivat nähdä. Num lugar onde todos podem ver. E todos podem ouvir. In a loud voice, wanting E o everybody anjo to hear. começou a gritar em alta voz, querendo que todos Hän ouçam. sanoi suurella äänellä. E ele bradou em alta voz: Pelkää Jumalaa. temam a Deus! Pelkää Jumalaa. Temam a Deus! Pelkää Jumalaa. Temam a Deus! Hallelujah. Halleluja. Aleluia! Tell them to put back the gospel of the fear Corra of para a God. Finlândia e diga para eles porem de volta o evangelho do temor de Deus. Because Koska Por quê? look at the lives of the Finnish people right now. kun katsot suomalaisten Quando elämää, você olha as vidas do povo finlandês agora, voitte kertoa, että ei ole você Jumalan pode pelkoa. dizer que Someone is não in há the church temor as a de Deus. pastor, Jotkut ovat seurakunnassa Alguém está but numa he's igreja again como drinking pastor, alcohol, smoking, doing things. mutta hän mas juo ele está alkoholia, bebendo puhuu álcool, kaikkia asioita. fumando e fazendo coisas The lá. Lord is saying, let us go back. Herra sanoi, mennään O takaisin. Senhor está dizendo: vamos retornar, vamos pôr de volta Se alkuperäinen o evankeliumi evangelho original Jumalan pelon. do temor de Deus. Ele está dizendo que o maior problema desta geração é a falta do temor de Deus. E ele está dizendo que a igreja é o veículo que deve transmitir o temor de Deus para a nação. Ele está dizendo que as virgens sábias entraram no céu em Mateus 25, porque a sabedoria deles é o temor de Deus. On se Jumalan pelko. That's why I have come. Tästä syystä É olen tullut. por isso que eu vim. Por quê? A sociedade finlandesa está em corrupção moral, em decadência moral, em declínio espiritual. Hengellisessä rappiossa. Declínio espiritual. What is wrong with Mireille? She cannot move. What is her problem? Listen to me now. Kuunnelkaa Ouçam-me nyt. agora. That if you look at the first church, the primitive church, Ja jos Se katsot você tätä olhar a seurakuntaa, primeira igreja, a they were igreja characterized primitiva, by the fear of God. heillä oli eles ominaista eram Jumalan pelkoa. caracterizados And pelo you are going to see temor very de shortly. Tulet Deus. näkemään hyvin E pian. vocês vão ver muito Today, the brevemente pastor said, no, God does not want you to live que in hoje os pastores dizem: não, Deus não quer que você viva com temor. Meu Senhor, ai, isso é terrível. Ja hän sanoi, Ele diz: não, Deus não quer que você tema Ele. The Lord Não wants us mesmo. to fear him. Herra haluaa, että me O pelkäämme Senhor Without quer the que nós fear o of God, you cannot even temamos. worship the Lord. Ilman Jumalan Sem o pelkoa, temor et de voi Deus, valvoa você não Jumalan pode nem fear of mesmo God is adorar o reverence. Senhor. Jumalan pelko on O kunnia. temor de Deus é reverência, respeito e honra. Hallelujah. Halleluja. Aleluia! Fear of God. Jumalan pelko. And O that's temor why the de Lord is Deus. saying, Tästä syystä Herra E é sanoo, por isso que o "Come to Senhor está Finland dizendo: and restore the pulpit, juokse Suomeen corra à Finlândia e that restaure they o may receive púlpito, the true gospel and prepare for para the que kingdom eles of possam God." receber o verdadeiro evangelho e se preparem para o reino de Deus. Que o verdadeiro evangelho que Jesus deixou no púlpito, ele transmite o temor de Deus para a vida dos cristãos. Joka Jeesus jätti saarnastuoliin tuo Jumalan pelon seurakunnalle. The pastor just stands up. Pastori vain seisoo. Os pastores simplesmente se levantam e dizem que agora ele é gay. Como, meu Senhor?
Onde está o temor de Deus? Na Alemanha, He jopa äänestävät häntä. eles até mesmo votam para este pastor gay. Onde está o temor de Deus? O Senhor está dizendo, põe de volta. Aseta se takaisin. Põe de Because the volta. owner of the church is now coming. Koska seurakunnan Porque omistaja o on nyt dono tulossa. da igreja agora está vindo. The one who O died dono for da the igreja church. agora está vindo. Aquele que morreu pela igreja, ele agora está vindo. Hallelujah. Halleluja. The fear Aleluia. of God. Jumalan pelko. O You temor must de put it back. Deus. He's saying, when you Você preach tem in que pôr de Finland, volta. the true gospel, Ele está the dizendo, everlasting quando você gospel, prega the na eternal Finlândia, gospel, o it will verdadeiro deliver evangelho, o the fear verdadeiro of God eterno, in the hearts of ele the vai Christians. transmitir o evangelho eterno nos corações dos cristãos. Ikuista evankeliumia. Se asettaa takaisin Jumalan pelon ihmisten sydämiin. The women will start saying, no, 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 no. I As cannot mulheres dress vão like começar this a because I dizer, fear não, God. não, não, eu não My posso body me is the vestir holy assim porque eu temple temo a of the Deus. Holy O Spirit. meu I corpo cannot é go o nude templo like this. santo do Naiset Espírito alkavat Santo. sanomaan, ei, Eu ei, não koska posso pelkään Jumalaa, estar en voi nua pukeutua assim, mihin hameisiin alasti tällä andar tavalla. nua assim. Halleluja. I cannot go Aleluia. naked like that because I fear God. En voi Eu käydä não alasti posso tällä ir tavoin, koska nua pelkään assim porque Jumalaa. eu temo a Deus. The Lord is saying Herra sanoo, O that Senhor if you está look at dizendo the example of the que se people você that olhar did os not fear exemplos God in the das Bible, pessoas que jos não katsot niiden temeram a ihmisten esimerkkejä, Deus jotka na eivät Bíblia, pelänneet Jumalaa Raamatussa, all of them ended up in the lake of fire. kaikki he päätyivät todos eles tulijärveen. acabaram When no lago de Lucifer was fogo. worshiping as the worship angel before the Lord. Kun Lucifer palvoi Quando siellä, Lúcifer estava adorando palvojana como siellä anjo Jumalan adorador edessä. diante do When he Senhor, did not fear God, Ja kun hän ei pelännyt e quando Jumalaa, ele não temeu a Deus, hän lankesi. the Lord e ele created caiu, the lake of fire for him o and his Senhor angels. criou o lago de fogo para ele e para os seus anjos, Langenelle os seus enkeleille. anjos Adam caídos. and Eve did not fear God. Kun Aadam ja Eeva Quando eivät Adão e pelänneet Eva não Jumalaa, temeram a Adam has a place Deus, in the lake of fire. Aadamilla on tulijärven Adão tem um paikka. lugar no lago de fogo. Meu Senhor, When Sodom and Gomorrah did not fear God, Kun Sodoma ja quando Gomorra Sodoma e eivät Gomorra pelänneet não Jumalaa, temeram a Deus, they have a place in the lake of fire. heillä on paikka eles têm um tulijärvessä. lugar no lago de fogo. Hallelujah. Halleluja. Aleluia. When Korah, Dathan, Abiram did Quando not fear Corá, God, when Natã e the Abirão, Egyptian king quando did eles not não fear temeram a God, Deus, quando o rei egípcio não temeu a the Lord Deus, judged him, Niin Herra tuomitsi hänet. o and he Senhor has a o place in the julgou. lake of fire. Ja hänellä on paikka E ele tulijärvessä. agora tem um lugar no lago de fogo. Hallelujah. Halleluja. Aleluia. And the list is long. Ja lista on pitkä. E a lista é muito longa. When Cain did not fear God, Kun Kain ei Quando pelännyt Caim Jumalaa, não temeu a the lake of Deus, fire, niin se o lago de fogo, the lake of fire. tulijärvi. o lago de fogo. Don't joke around Älä vitsaile ympäriinsä. Não with the fear brinquem of God. Jumalan pelon kanssa. com o temor de Deus. When Dathan, Abiram, Korah, Dathan, Abiram Quando did not Datã, fear God, Abirão, the earth Corá, opened, the lake of fire. eles não temeram a Deus, a terra abriu e eles foram engolidos para o lago de fogo. When Judah did not fear God, Quando Judá não temeu a they were Deus, slaughtered inside the temple. Niin ihmiset teurastettiin as pessoas sisällä foram temppelissä. mortas The dentro lake do of templo. fire. Tulijärvi. O lago de fogo. And if you read Zechariah chapter 13, E se você ler Zacarias capítulo 13, Tulee olemaan vielä pahempi. vai ser pior na tribulação. 2/3 serão mortos. No holocausto, 1 a cada 3. Mas agora na tribulação, de 3, 2 serão mortos, decapitados. Eu já vi essa matança. the fear of God. Jumalan pelko. O temor de Deus. If you don't fear God, Jos et pelkää Jumalaa, Se você não temer a the Deus, lake of fire. tulijärvi. o lago de It is not a fogo. joke, it is not debatable. Não é uma brincadeira, não é para debater, de forma In nenhuma, the não é order of discutível. priority, Prioriteettijärjestyksessä. Na ordem de when the angel is prioridade, delivering the eternal gospel, Kun enkeli vapauttaa quando sitä o anjo está evankeliumia, entregando o he evangelho delivers the eterno, fear of God first. hän vapauttaa ele ensiksi entrega Jumalan pelon. And he primeiro does o not say, "Oh, temor God de loves Deus. you, God loves you." E Did ele you não hear him diz, say, "God oh, loves you"? Deus te ama, Deus te ama. Você ouve o anjo dizendo, Deus te ama? Não mesmo, não mesmo.
que Deus é bom. Ele não ficou voando lá em cima dizendo, Deus é bom todo tempo, todo tempo. Não, ele não fez isso. Ele está dizendo, temam a Deus. Vocês têm que temer a Deus. Por quê? Porque Deus é aquele que tem a prerrogativa da vida. Foi Deus que deu a você o fôlego de vida nesta manhã. Meu Senhor, o Senhor Deus é aquele que decide quem vai para o lago de fogo e quem vai para o céu. Você tem que temer a Deus. A coisa que mais falta na igreja na Europa, na igreja em Helsinki, a igreja na Finlândia, é o temor de Deus. Se você olhar a forma como as mulheres estão vestidas indo para a igreja, você tem que dizer, realmente, você está indo para a igreja assim? Você realmente está indo assim para a igreja? Isso vai te chocar, meu Senhor. Você está vestido assim para ir à igreja? Ele diz, o que falta mais para os pastores da Finlândia é o temor de Deus. E eles acham que o Senhor é como o irmão deles, com a mão no bolso. Ah, Deus, me abençoe, Deus. Ai, meu Senhor, como? De quem você está falando? Você está falando a respeito de Jeová Yahweh? Não, ele não é uma brincadeira. Então ele diz, quando você entra em um país e este país está pregando o evangelho eterno e preparando a igreja para a vinda do Messias, a primeira coisa que você vai ver na vida dos cristãos é o temor de Deus. Pela maneira como eles executam as suas vidas no espaço público, na praça pública. Você vê que eles têm reverência por Deus. Você não pode nem mesmo adorar a Deus sem o temor de Deus. Nadab e Abiú não temeram a Deus. Lago de fogo. Uzá não temeu a Deus. Lago de fogo. A Bíblia está cheia. Aleluia. E o segundo atributo que o Evangelho deve transmitir é este. E ele disse em alta voz, temei a Deus e dai-lhe glória. E ele está dizendo que a coisa que está faltando na Europa agora é que os cristãos e a igreja não estão dando mais glória a Deus. E entretanto ele diz aqui que se você tão somente considerar que Jesus veio todo o caminho desde o céu, morreu por nós, ressuscitou, e nenhuma outra religião teve ninguém que ressuscitou, então você tem que temer e honrar a Jesus. Se você considerar que ele morreu e ele derrotou a morte, e ele tomou a vitória, ele saiu vitorioso, então ele diz, nós temos que dar-lhe glória, nós temos que dizer para ele, Senhor, tu és digno de toda a glória, porque tu vieste e tu morrestes e pagou o meu preço. Uau. Agora eu posso participar da primeira ressurreição, a gloriosa ressurreição de Cristo. Ele está dizendo, se você considerar que ele veio em uma manjedoura, oh meu Senhor,
Ei hän tullut Hilton Ele não veio no My Hilton. Lord, Oi Herrani. if you Meu just Senhor, consider the mighty God, se você tão the King somente of glory, considerar coming o in the poderoso manger, Deus, o Rei da Glória, vindo em uma manjedoura, em um estábulo, meu Senhor, nós realmente temos que dar-lhe glória e honrá-lo, e reverenciá-lo, e respeitá-lo, adorá-lo, louvá-lo, bendizê-lo, agradecê-lo. Aleluia! Se nós considerarmos o que ele já fez até agora, antes dele vir para vocês no arrebatamento, até agora o que ele já fez, ele merece a glória. Se você considerar que ele andou sobre as águas, ele merece a glória. Ele parou a tempestade. Ele merece a glória. Ele ressuscitou Lázaro. Ele merece glória. Ele alimentou milhares de pessoas com pão. E ele continua alimentando-os até hoje globalmente. Com pão, quebrando o tempo. Todo o tempo até hoje. Aleluia. Ele merece a glória. Ele nunca parou de quebrar o pão. O Senhor está dizendo: põe este evangelho de volta. Remova o modernismo do evangelho de Deus. E ele diz: este é um evangelho eterno. Porque se você ver o livro de Romanos, capítulo 1, versículos do 2 ao 4, ele diz, Romanos 1, de 2 a 4, é eterno. Vamos ao versículo 1. Vamos começar no 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Deus. Oh, meu Senhor, ele está dizendo que o evangelho tem o seu dono. Você não pode tocá-lo. O dono é o próprio Jeová Yahweh. Então, se você diz que você é um professor de teologia na Finlândia, eu sou educado, agora eu quero mudá-lo um pouco para torná-lo mais digestível e mais macio para as ovelhas. Ele diz, agora você vai ter que enfrentar o próprio Deus, ele mesmo. Você quer mudar um pouco, traduzir, interpretar um pouco? Ele está dizendo, se você tocar no evangelho, você vai ter que dar de frente, de encarar o próprio Deus, Jeová Yahweh. O evangelho tem o seu dono. E ele diz, para você poder agora lidar com o evangelho, trabalhar com o evangelho, você tem que ser separado. Aleluia. O evangelho não é para dizer, eu não consegui um emprego, terminei a universidade e por 5 anos eu não consegui nenhum emprego. Acho que eu vou abrir uma igreja. Não mesmo. Não mesmo. Há um chamado. Você tem que ser chamado para poder lidar com o evangelho de Deus, Yahweh. E ele diz, você tem que ser separado para lidar somente com o evangelho de Deus. E ele diz, o evangelho pertence a Deus Pai. E você não pode dizer, que agora nós somos a Finlândia moderna, nós queremos mudá-lo porque somos modernos. Não mesmo. Ele é eterno desde a eternidade passada. E ele diz no versículo 2,
O evangelho que foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Em outras palavras, ele está dizendo que no Antigo Testamento foi o evangelho eterno que foi pregado, o mesmo. Nós conhecemos o livro de Isaías, Isaías 53. Isaías é como o quinto evangelho. No Antigo Testamento, no livro do Gênesis, capítulo 12, versículo 3. No livro do Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Não precisa pôr, não precisa pôr. Quando ele diz que o evangelho é para abençoar as nações, ele está falando a respeito do evangelho eterno. Então, deixe-me explicar para vocês aqui. Ele está dizendo que você não pode mudar o evangelho. Essa coisa que a Finlândia tem feito é muito perversa. Mudaram o evangelho para torná-lo amigável e conveniente. É por isso que o Senhor está dizendo, põe de volta. Tempo, põe de volta. Porque nós precisamos preparar a igreja. Ele está falando a respeito da eternalidade do evangelho. E ele diz rapidamente no versículo 3. E ele diz, the gospel is about Christ Jesus, the Son of the living God. Acerca do seu Filho. O evangelho é a respeito de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Não é a respeito do professor escrevendo alguma coisa e traduzindo algumas coisas e dizendo coisas, entendem? Não mesmo. O evangelho pertence ao Senhor. Este evangelho é a respeito do seu Filho. Aleluia. Aleluia! É a respeito do seu filho que, como homem, era descendente de Davi, o trono eterno de Deus. E que mediante ele está dizendo que o evangelho é a respeito da ressurreição e que mediante o Espírito de santidade foi declarado o Filho de Deus com poder pela ressurreição de Jesus dentre os mortos. Por que eu estou dizendo que ele é eterno? Porque ele foi pregado no Antigo Testamento. 1 Pedro, capítulo 1. Porque vocês sabem que nós fomos resgatados não por ouro e prata perecíveis desta terra, mas pelo precioso sangue de Cristo. Mas pelo precioso sangue do precioso Cordeiro de Deus chamado Cristo. O Evangelho. O evangelho eterno é a respeito do sangue, o sangue do Cordeiro. E ele diz, ele foi escolhido desde antes da criação do mundo, o Cordeiro sem mancha e sem defeito. O evangelho eterno já foi fundamentado desde antes da criação do tempo. Então você não pode dizer que nós somos a Finlândia moderna, precisamos de outra coisa. Não, não mesmo, este evangelho é eterno. Porque agora nós somos Finlândia, nós somos modernos, precisamos de uma pequena coisa para adequar. A Finlândia é uma nação muito jovem. O evangelho eterno já existia desde antes da criação do tempo, porque ele diz, conhecido antes da criação do mundo. E se você for ao livro do Apocalipse, capítulo 4, do 9 ao 14, a eternidade futura. É realmente eterno. Apocalipse 21. Então, se você ver a Finlândia mudando e colocando outra coisa, isso não é do Senhor. Modernismo, conveniência e ser feliz. Eu só quero ser feliz, o meu pastor me faz feliz. Eu te amo, pastor. O senhor me faz muito feliz. Isto é outra coisa. Te fazem rir. Por que você estaria feliz na Finlândia? Quando os homossexuais estão levando a igreja para a corte.
para os tribunais Ja he uhkaavat e teitä, että estão poistavat ameaçando Rooman deletar oikeuden. Romanos capítulo 1 by court order. Jumalan Why would por you ordem de corte. Por ordem da Suprema Corte. oikeuden määräyksen kautta. Eles estão ameaçando why would ir à people Suprema Corte para anular Romanos this capítulo 1. nation needs to repent? Fazer com que as pessoas te amem. Essa nação I am precisa se announcing a arrepender. national repentance. Julistan Eu estou kansallisen anunciando um valvonnan arrependimento Please call for a nacional. national repentance. E ele The eternal diz gospel also goes into eternity que future. o Evangelho eterno também chega até a eternidade And futura. they sang a new song. ja he vaisivat E eles uutta cantavam um That when the cântico fruit novo. of the eternal gospel, when you people Que will quando o finally fruto do enter the Evangelho new eterno, earth quando and the vocês new finalmente Jerusalem, entrarem the no song novo in heaven céu, will change. na nova Jerusalém, o cântico do céu vai mudar. The fruit of the eternal gospel. O fruto do Evangelho When you enter, eterno. when you people will enter now heaven, Quando even the vocês song in heaven will entrarem change. agora no céu, até mesmo os cânticos do céu vão Then he mudar. says, and they sang E a ele new song diz, saying, Apocalipse You 5:9. are E eles worthy, cantavam um glorious novo Lamb of cântico, God. dizendo: Tu és digno, glorioso Cordeiro de Deus, de tomar o livro. O livro tem os propósitos de Deus para a terra. You are worthy, glorious Lamb of God. Tu és digno, glorioso Cordeiro de Deus, de tomar o livro e abrir os selos. Porque foste morto, glorioso Cordeiro de Deus. E com o teu glorioso e eterno sangue, tu comprastes para Deus alguns escravos. Tu comprastes para Deus alguns escravos. Tu comprastes para Deus pessoas, homens de toda tribo, toda língua, todo povo e todas as nações. E ele continua. E eles serão o quê? Eles servirão o Senhor. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra, a nova terra, meu Senhor. Será que eu posso explicar isto para vocês? E ele continua no versículo 11, ele diz: Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos. Deixe-me explicar-lhes isto. Agora nós vimos que o Evangelho eterno não muda, não tem modernismo. Ele começou antes da criação. O Messias já havia sido escolhido para entregar o Evangelho eterno. E ele vai até a eternidade futura. E ele está dizendo aqui que quando você entrar no céu, você vai celebrar o Evangelho eterno. E você vai celebrá-lo eternamente. E ele tem a sua origem no livro do Êxodo 19, de 5 a 6. E ele diz o seguinte: que se vocês agora diligentemente ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, então vocês serão para mim propriedade particular, um tesouro particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Estas são as palavras que vocês têm que falar com os israelitas, significando. Agora, de acordo com Romanos capítulo 9, se você colocar a partir do versículo 1, porque é daí que este cântico de Apocalipse capítulo 5 tem o seu significado. Ele diz que o Senhor, pelo derramar do sangue do Cordeiro, pelo derramar do glorioso sangue do glorioso Cordeiro de Deus, ele entrou em um mercado de escravos chamados Egito. E ele comprou para Deus alguns escravos lá.
E quando ele os comprou, ele agora fez dele reino, sacerdócio real. E ele disse, ele deu para eles a glória de Deus, a nuvem, número 2. Ele deu para eles a Torá, a palavra de Deus, o plano redentor de Deus. Número 3. Ele deu para eles o tabernáculo, o templo de Deus. Ele diz, por causa disto, agora vocês têm que transmitir o propósito de Deus, a vontade de Deus para as nações. Para que quando eles adorarem como uma nação sacerdotal, ele diz, Romanos 9:2, ele diz, eu tenho grande tristeza, no versículo 3 ele diz, o versículo 4, o povo de Israel, deles é a adoção de filhos. Deles é a glória divina. Deles são as alianças. E o receber da lei. E a adoração no templo. E as promessas. Que agora, quando eles adoram, eles trazem diante de Deus os louvores e a adoração de toda a criação diante do Senhor. Ai. E quando eles vivem as suas vidas, eles agora podem manifestar os propósitos de Deus para a terra. O propósito de Deus, a vontade de Deus. Ele os comprou pelo sangue derramado do Cordeiro que foi colocado nos umbrais das portas. E ele disse que a mesma coisa agora acontece com a igreja, quando o evangelho agora está sendo executado por Jesus. E ele está dizendo que este era o evangelho eterno no Antigo Testamento. Este sangue aqui, que quando Jesus veio, Jesus agora tornou-se a incorporação do rei e o sacerdote. Ele agora tornou-se a incorporação de todos os louvores de toda a criação para Deus. E ele se tornou agora aquele que abre os selos para poder executar os propósitos de Deus, juízo na tribulação, para poder liberar a terra e poder restaurar o reino de Deus, a vontade de Deus na terra. Aleluia! Isso é muito profundo. Você precisa traduzir. Ele está dizendo que quando Jesus apareceu, ele tornou-se a incorporação agora dos louvores de toda a criação entregue para Deus. Significando sacerdotal, ele agora é o sumo sacerdote. Então, ele tornou-se também um rei, de forma que agora ele está executando a vontade de Deus, o propósito de Deus na terra. É por isso que ele pôde, ele foi capaz de tomar o livro e então quebrar o selo e coisas acontecem. Quebrar o selo e coisas acontecem. É por isso que ele me enviou para executar a ira do Cordeiro, os terremotos, as enfermidades, o Covid, todas essas que estão acontecendo na Terra globalmente. Isto é a ira do Cordeiro já sendo liberada na Terra. Os terremotos, o Zika vírus, Covid. Estas coisas que eu estou fazendo, isto é a ira do Cordeiro, o propósito de Deus liberado na terra, e isso vai marcar a terra antes da tribulação. Isso é muito profundo. Porque você tem uma pessoa que está fazendo isso e está falando com vocês sobre isso. E ele está dizendo que quando Jesus apareceu, então agora ele tornou-se essa incorporação. Mas agora Israel, eles receberam a Torá, a nuvem de Deus e o templo. Isso Israel recebeu. As três coisas. A Torá, a nuvem e o templo. A Torá, a nuvem de Deus e o templo.
They were now the treasured possessions. E desta forma, agora, eles são a possessão, o tesouro de Deus, que devem transmitir os propósitos de Deus para a terra e também apresentar os louvores de Deus, da criação diante de Deus, se eles adorarem bem. Eu não tenho muito But listen to tempo. me very clearly Mutta here. kuunnelkaa mua Mas nyt. Why ouçam-me is muito it that the claramente angels aqui. fly with the gospel? Por que é que os anjos estão voando com o The evangelho? angels fly very fast. Enkelit Os lentävät anjos tosi voam nopeasti. muito yes, I've seen rapidamente. sometimes when he's Ó, sim. coming. Eu já vi algumas vezes quando One time ele he was está coming with a vindo. golden trumpet. Eräänä Uma kertana vez hän ele tuli estava And so vindo for com a the ministry, trombeta all de the ouro. listeners here. But Talvez they eu não come vou very compartilhar fast. os detalhes, mas tosi eles vêm nopeasti. They are muito flying very fast rapidamente. with the gospel. Why? Eles estão Eikö voando lentävät muito tosi rapidamente nopeasti com o sen evangelho. evankeliumin Por kanssa? quê? Miksi? Because of the imminency, Por Sen causa yhtäkkisyuden da välittömyyden tähden. iminência, the immediacy. Sen kiireellisyyden a tähden. imediatez, a urgência, a emergência Of the coming of the king. Et kuningas da on vinda do tulossa. rei. He's saying Hän sanoo, Ele está dizendo that God himself gave a commission, great que commission. o próprio Deus deu uma comissão, a grande Go out and comissão, preach the gospel to all que creation. saiam e Because preguem he o evangelho gave it para as toda a a command, criação, we must porque run. ele There is deu no question. isso como comando. Nós temos que correr, não tem discussão. Nós temos que correr. Jumalalta meidän täytyy juosta. Just because he commanded, we must run. Koska hän käski, Simplesmente meidän täytyy porque juosta. ele comandou, nós temos que We correr. must run. We have no choice. He is Nós God. temos He que said, correr, run nós with não it. temos escolha, ele é Deus. Ele disse, corra com Because ele. we don't know when the Messiah will arrive. Emme tiedä, Porque milloin nós não Messias sabemos tulee. quando o Messias vai chegar, a iminência da sua vinda, a imediatez, a urgência, a emergência. Number 2. Número 2. Número He's 2, saying, if you consider ele está the dizendo, severity se of the você lake considerar of fire. a severidade do lago de fogo, Breathing, you were warned today in the conference, don't breathe around here. So, I mean, that kind of Então, breathing. You can breathe normally, it's allowed. por favor, não respire desta forma. É permitido a você respirar. Mas eu estou dizendo, vamos lidar com isso. Hän sanoo, Ele está If dizendo you consider the que, severity considerando a of the lake of severidade fire we do saw lago de in the fogo same que nós Revelation vimos 14, verse 9 no to mesmo 11, livro do the Apocalipse, smoke of do their 9 ao torment 11, goes up a forever. fumaça do seu tormento sobe para sempre. Isso é o que acontece no lago de fogo para sempre. Eu não consigo respirar. Eu vou respeitar os seus profetas. Eu vou respeitar os seus profetas. Dê-me uma segunda chance. Eu vou respeitar os seus profetas. En pysty hengittämään. Nyt kunnioitan profettojasi. I will respect your prophets. Nyt kunnioitan Eu vou profettojasi. respeitar os seus profetas. Por favor, dá-me uma segunda chance. Eu não consigo respirar. Porque quanto mais você respira, mais o fogo entra nos seus pulmões, mais você chora e grita. Quanto mais você chora e grita, mais o fogo entra nos seus pulmões. Sitä enemmän ne tulenliesket He's saying, iskevät keuhkoihisi. Ele está dizendo, número 2, gospel must be taken in a hurry. a razão pela qual o evangelho tem que ser levado com pressa é que se você tão somente considerar a severidade do lago de fogo. Eu fui à Alemanha e quando nós estávamos fazendo a reunião em Stuttgart, eu estava dizendo para os líderes sêniores da igreja que vieram me receber, eu estava dizendo para eles, eu sei que eu vim muito tarde, eu me sinto tão mal, eu deveria ter vindo antes, eu me sinto tão mal que eu demorei em vir. Então um deles me disse, porque o Senhor demorou para vir. Algumas pessoas morreram já, sem ouvir a tua voz. Se você tão somente considerar número 3, a contemporânea é a vida nesta terra. Você tem que correr em cada rua de Helsinki, bater em todas as portas. O máximo que eles podem fazer é abrir a porta e então bater na tua cara. Nós sempre ouvimos como que a primeira igreja foi perseguida e eles sofreram pelo Senhor. E eles sempre sentiram, oh, nós não amamos Jesus tanto assim. Que oportunidade para você bater na porta de alguém com o evangelho e então alguém cuspir na sua face. Que oportunidade
oportunidade para vocês. Se você compartilhar este evangelho com outras pessoas, eles vão dizer: ai, eu nunca amei Jesus tanto assim, eu nunca o servi. A primeira igreja, eles foram mortos pelo Evangelho. Que oportunidade de sofrer pelo Senhor. Mas ele está dizendo, número 1, por causa da iminência da vinda do Messias, nós não sabemos o dia, então nós temos que correr com o Evangelho eterno. A imediatez, a emergência, a urgência. E número 2, porque Deus comandou, nós temos que correr. Não tem discussão. Número 3, se você tão somente considerar a severidade do lago de fogo, você não vai querer que ninguém na Finlândia vá para o lago de fogo. Número 4, se você considerar quão temporária é a vida nesta terra, qualquer pessoa pode hoje ir para casa e no caminho morrer num acidente. Vocês estão me entendendo agora? Então, realmente, nós temos que correr com o Evangelho. Eu tenho que terminar isto. Então, o Senhor está dizendo que este Evangelho eterno é totalmente diferente do Evangelho moderno que você vê no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. É totalmente diferente deste evangelho que a Finlândia ama. Quando chegar o tempo, as pessoas não suportarão a sã doutrina. Mas, ao contrário, para agradar os desejos da sua carne, eles se cercarão de grande número de mestres que vão dizer para eles o que a carne deles, os ouvidos deles querem ouvir, meu Senhor. Ai, que tragédia! Eles vão reunir pregadores que vão dizer: me deem 5.000 euros e eu vou te dar uma profecia muito doce, muito boa. Aleluia. Aleluia. Isto é sério. O evangelho eterno é totalmente diferente deste evangelho. 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 em diante. 2 Timóteo 3, 1. Marque isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, presunçosos, arrogantes, orgulhosos, abusivos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem santidade. Traidores, irreconciliáveis, amantes do prazeres, mais amantes do prazeres do que amantes de Deus, tendo uma aparência de santidade. Versículo 4, tendo outra religião na Igreja de Cristo na Finlândia. Não, Deus está vindo julgar o pecado. Não, isso é a sua opinião. Você acha isso. Isso é sua opinião. Eu não acho isso. Que tragédia. É por isso que eu vim. Quando você fala que Deus vai julgar, eles falam: isso é o que você acha. Você tem que pôr de volta para salvar esta nação. O evangelho doce. Ele diz, tendo uma forma de religião, mas negando o seu poder. E o poder do evangelho é a santidade. Ele diz que a vida do homem é como um vapor. Então você tem que correr para as ruas de Helsinki. Toda sexta-feira, todo sábado, você tem que estar lá com seu filho, segurando uma grande banda dizendo: arrependam-se, a Finlândia, o Messias está vindo. Todo sábado você está na rua com seus filhos, no mercado, supermercado, com flyers e com panfletos. Vocês têm que correr. E o Senhor está dizendo que já desde o início, o Deus Todo-Poderoso
tem amado a He wants you humanidade. to change your ways. E Ele quer que você mude os seus caminhos. E Ele está That the eternal dizendo gospel, when you preach, que o Evangelho eterno, quando você o as we prega, saw in the book of Revelation 14, como nós vimos no livro do Apocalipse must 14, deliver the fear of God in the lives of the tem que Finnish transmitir people. o temor de Deus para dentro da vida do povo finlandês, So that now women will change their para que closets. agora as mulheres vão mudar os seus armários. And not give away, but cut with the scissors. Eikä niitä voi E não vão dar as roupas, não vão dar, vão cortar com tesouras. From my house. Tirem as calças justas de dentro da minha Says the Lord casa, of hosts. diz o Senhor My dos house is a exércitos. house of worship, A minha casa é uma casa de a adoração, house of salvation. uma casa de salvação para todas as nações. Tirem fora as suas saias justas daqui. Não, mini saias, diga. Não, não aqui, aqui não. Holy dressing. Aqui somente vestes santas Fear of God. e temor de Deus. E ele diz, For the por hour quê? of his judgment has come. Porque a hora do seu juízo chegou, significando, quando você prega o Evangelho eterno aqui, isto vai dizer para as pessoas que o Messias está vindo. And it will tell people that God E ele vai judges dizer para as sin. pessoas que Deus julga o And it will pecado. tell people, as we saw yesterday in the book of E ele vai Revelation, dizer para as we can pessoas, read como here, nós Revelation vimos ontem chapter no 14, livro do I'm reading verse 9 Apocalipse only, says, 14, eu vou ler do 9 em diante, ele diz. First of all, you see that verse 8, a second Primeiro angel de tudo, appears você vê in the same que no place. versículo Divine 8, um sequence. segundo anjo aparece no mesmo lugar. Então, isso te mostra que há uma And sequência it says, divina de anjos. Fallen, fallen is Babylon the Great, which has made the nations drink the maddening wine of her adulteries. E ele diz: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua He says the prostituição. following, E ele diz o seguinte: ele diz that when you preach the eternal gospel, que quando você prega o Evangelho the eternal eterno, gospel makes it very o clear Evangelho eterno vai deixar muito claro that the kingdoms of this world que will os go reinos down. deste mundo vão cair. I have already seen the vision of Daniel chapter Eu já vi a visão de Daniel, capítulo The 2. rock smashed the statue and became a huge A rocha esmigalhou a estátua e então tornou-se uma montanha enorme que cobriu a terra inteira. Agora mesmo, o Senhor está chamando para todos irem e pregar este Evangelho e ir dizer para o país se preparar para a vinda do It does Messias. not matter anymore now. Ei ole enää mitään Nada mais vai importar agora. Hallelujah. Because today Isaiah on the wall. Porque Isaiah hoje 29:13 is on the wall. Isaías, capítulo 13, está aqui na He's parede. saying today Ele está the dizendo grace hoje has been changed. que a graça foi mudada. And yet Ja kuitenkin Entretanto, they come to him, but their hearts are far away. eles vêm até eles, mas o coração deles está longe do from him. Senhor. Titus chapter 2, ja Titus Em 2, Tito, capítulo verses 11 2, to 14. versículos do 11 ao 14, hän sanoo, ele The diz: grace of God trains a us, graça de coaches Deus us, teaches nos us to ensina identify sin and a reject it. identificar o Jumalan armo pecado opettaa meitä e a identifioimaan synnin ja rejeitá-lo. hylkäämään sen. And it teaches us to identify holiness. E ela nos ensina a identificar a santidade e receber a But the grace of santidade. God is not a license to sin. Et Mas a Jumalan graça armo de ei ole Deus mikään não é uma lisenssi licença synnille. para pecar. Because if you look at the church in Finland right now, Porque se você olhar a igreja na they Finlândia have agora, accepted sin. He ovat eles hyväksyneet aceitaram o But the Lord is pecado. saying, Mutta Herra Mas o sanoo, Senhor we está must take back dizendo: the church nós temos que levar a igreja de to the volta old, original, ancient gospel. siihen para o velho e alkuperäiseen antigo evankeliumiin. evangelho original. Those who want to repeat this prayer, lift up your hand. Aqueles que querem repetir esta oração, levantem as suas mãos. Strictly based on what we had today, everybody ought to Estritamente repent and go baseado back to the no Lord. que nós ouvimos hoje, todos devem se arrepender e retornar para o Say, Senhor. mighty Lord Jesus, Digam, poderoso Senhor Jesus, I repent, my Lord Jesus. eu me arrependo, meu Senhor Jesus. I repent that this society has become modern. Eu me arrependo que esta sociedade tornou-se moderna. Can you repeat that? I repent that this society has become Você pode modern. repetir? Eu me arrependo que esta sociedade tornou-se moderna. And that this society has attempted to change the salvation E of que Jesus. esta sociedade tentou mudar o evangelho de Jesus. Lord, forgive us as pastors. Senhor, perdoa-nos como pastores.
and establish back the eternal gospel in our hearts. Estabelece de volta o evangelho eterno nos nossos corações. The gospel that has zero tolerance to sin. O evangelho que tem zero tolerância ao pecado. Lord, I receive you again today Senhor, eu te recebo novamente as hoje my Lord como meu Senhor and my Savior. e meu Salvador. Lord, anoint me with the Holy Spirit Senhor, unja-me com o Espírito to harvest this Santo nation para colher essa nação and prepare Helsinki, e preparar prepare Helsinki, Finland. preparar a Finlândia para a vinda do Messias. No poderoso nome de Jesus. Amém. Aleluia.